O apóstolo Paulo havia dito em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que aquela pessoa que prega um evangelho que vai além do que ele mesmo pregou, essa pessoa ela deve ser anátema, ou seja, amaldiçoado. Aqui no versículo 9, ele continua enfatizando essa ideia, defendendo essa ideia, de que tal pessoa que prega um evangelho que vá além do que ele pregou, seja anátema. Antes de continuar o nosso estudo, dê uma pausa no vídeo, faça a sua oração e volte para cá para a gente estudar juntos. Então vamos lá. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Como o apóstolo diz no início desse versículo, assim como já dissemos, algumas pessoas entendem que ele está se referindo ao versículo anterior, quando ele fala a primeira vez que essa pessoa deveria ser amaldiçoada. Mas na verdade, no versículo 9, ele está citando outra ocasião, porque ele fala assim, como já dissemos, no plural. Então, ele está se referindo a uma ocasião em que ele falou isso para os Gálatas junto com outra pessoa além dele. E no caso, só pode ser quem? Barnabé, o missionário que foi com ele na primeira viagem e evangelizou os Gálatas. Se você der uma olhada lá em Atos 13 e 14, você vai perceber que foram Barnabé e Paulo que pregaram o evangelho para os Gálatas e que orientaram os Gálatas, deram as primeiras orientações aos Gálatas sobre a vida cristã. Eles promoveram eleição de presbítero lá nas igrejas da Galácia, eles organizaram a igreja como um todo e não é difícil imaginar que eles provavelmente advertiram a igreja também com respeito a perigos futuros, no caso, perigos de hereges irem à igreja, aparecerem na igreja pregando um evangelho diferente. Então, quando ele fala aqui no versículo 9, assim como já dissemos, provavelmente ele está pensando na ocasião em que ele e Barnabé evangelizaram as igrejas da Galácia e deram as primeiras instruções. E ele continua, e agora repito. A ideia de repetir alguma coisa num texto, principalmente nos textos bíblicos, principalmente nos escritos do Novo Testamento, nas cartas, nas epístolas, é sempre enfatizar, Não é simplesmente, o escritor é prolixo, ele fala demais. Não, toda vez que você vir uma repetição num texto doutrinário, é porque o escritor quer enfatizar aquela ideia. Então aqui ele repete justamente para poder os Gálatas entenderem que o assunto é sério. Por isso que ele fala, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A essa altura do texto, você poderia se perguntar o seguinte, professor, mas a carta aos Gálatas não foi a primeira carta do apóstolo Paulo? Se foi a primeira carta, isso quer dizer que o apóstolo produziu várias outras depois. Nós sabemos que ao todo, no Novo Testamento, há 13 cartas do apóstolo Paulo. Se Gálatas foi a primeira delas, então depois de Gálatas ele ainda escreveu mais 12. E essas 12 foram aceitas pela igreja, foram incluídas na Bíblia, estão no Novo Testamento. Então como é que o apóstolo Paulo fala? Se alguém vos prega, mesmo que seja eu, alguma coisa que vá além, seja anátema, ele não incorre nesse erro, já que ele mesmo entrega mais coisas além de Gálatas. E esse raciocínio, se nós levarmos esse raciocínio mais a fundo, nós vamos pensar também nos outros escritos do Novo Testamento. Afinal, se as cartas de Paulo foram as primeiras produções literárias do Novo Testamento, como se acredita, então todo o resto do Novo Testamento, vamos falar aí, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro de Atos dos Apóstolos, as outras epístolas que não foram escritas por Paulo, o livro de Apocalipse, tudo isso veio depois de Gálatas. Tudo isso não foi um acréscimo ao que Paulo escreveu? Então, é importante esclarecer uma coisa aqui. Primeiro, quando o apóstolo Paulo fala que se alguma coisa além do que ele tiver ensinado, pregado, for transmitido, deve ser anátema, certamente o apóstolo está pensando em alguma coisa além que não foi transmitida por Deus, que não foi transmitida por Deus. Ele quer dizer alguma coisa além daquilo que Deus quer transmitir para a sua igreja. Nesse sentido, qualquer acréscimo,
qualquer adição que veio de outra fonte que não Deus deve ser rejeitado. Qualquer acréscimo, qualquer ensino, qualquer pregação, qualquer doutrina, qualquer coisa que vier além do que nós temos e essa coisa não foi transmitida pelo próprio Deus, então deve ser rejeitado. É óbvio que no caso dos outros escritos que estão no Novo Testamento, todos eles foram aceitos, esses outros acréscimos foram aceitos, porque todos eles vieram de Deus. Foram escritos por homens inspirados por Deus, assim como o apóstolo Paulo. Então, é importante esclarecer isso para não pensar que o apóstolo está entrando numa contradição aqui. Ele não está se contradizendo. Ele rejeita qualquer acréscimo que não tem origem divina. E no caso de um escrito de um apóstolo, aquilo que ele passa para a igreja, é claro que esse ensino tem autoridade, porque, como eu disse e sempre repito, o apóstolo ele foi alguém designado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para doutrinar a sua igreja. O ensino que o apóstolo transmite é o ensino que Jesus transmite. Aquilo que o apóstolo ensina é aquilo que Jesus queria que ele ensinasse. Então não podemos ter dúvida com respeito a isso. Aí você vem para mim e fala assim: mas professor, e como é que a igreja lidava com isso? Não é? Como é que a igreja lidava com essa questão dos acréscimos, das adições? Como é que ela via isso? Como é que ela era orientada com respeito a isso? Bom, a coisa funcionava da seguinte maneira: havia três critérios que a igreja observava para avaliar se um escrito deveria ou não ser aceito no cânon bíblico. Essa expressão cânon é uma expressão que se refere ao conjunto de livros inspirados por Deus. Então, toda vez que você ouvir a palavra cânon, e normalmente ela vem acompanhada de bíblico, cânon bíblico é um termo usado no meio teológico, no meio eclesiástico, para se referir àquele conjunto de livros inspirados por Deus. Quais eram os critérios utilizados pela igreja para saber se um livro deveria fazer parte ou não do cânon bíblico? O primeiro critério, é óbvio, é o critério da apostolicidade. O que quer dizer isso, professor? Apostolicidade. Apostolicidade é quando você tem um escrito ou feito, produzido por um apóstolo, ou produzido por alguém chegado a um apóstolo, alguém vinculado a um apóstolo. Então, toda vez que a igreja ela olhava um escrito e ela era informada de que esse escrito foi produzido por um apóstolo ou por alguém chegado a um apóstolo, vinculado a um apóstolo, a igreja já sabia que esse escrito ele poderia ser adicionado tranquilamente ao que já existia, ao que ela já tinha. Então, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele considerava as cartas do apóstolo Paulo como escritura sagrada. Ele considerava. Por que ele fazia isso? Porque Paulo era um apóstolo como ele. Então, para Pedro, não havia dúvida de que os escritos de Paulo eram, sim, palavra de Deus, porque ele reconhecia que o apóstolo Paulo era um apóstolo de verdade, era alguém que realmente foi comissionado por Cristo para ser apóstolo. Basta dar uma olhada lá em 2 de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Olha o que o apóstolo Pedro diz lá: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha que interessante. O apóstolo Pedro está dizendo que Paulo trata daquele assunto lá que Pedro está mencionando, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como ele costuma fazer em todas as suas epístolas. E ele reconhece que nas epístolas de Paulo há algumas coisas difíceis de entender. E porque há coisas difíceis de entender, pessoas ignorantes e instáveis deturpam essas coisas, como também deturpam as demais
escrituras. Viram? Para Pedro, para o apóstolo Pedro, as epístolas de Paulo, elas são comparadas às demais escrituras, o que é uma prova de que o apóstolo Pedro reconhecia as epístolas de Paulo como escritura sagrada. Então, não há dúvida, se algo foi produzido por um apóstolo, naquele período ali em que os apóstolos eram os responsáveis por doutrinar a igreja, então automaticamente esse escrito ele era inserido no cânon bíblico. E quanto àqueles chegados aos apóstolos, quanto a esses, nós temos 5 escritos do Novo Testamento, 5 que não foram escritos por apóstolos. São eles os evangelhos de Marcos e Lucas, Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, e as epístolas de Hebreus e de Judas. Então temos 5 escritos que não foram produzidos por apóstolos, mas os autores desses escritos eram pessoas chegadas aos apóstolos, a alguns dos apóstolos. Então, por causa disso, desse vínculo do escritor com um apóstolo, então esses escritos foram aceitos, porque se acredita que essas pessoas tiveram suas produções literárias supervisionadas pelos apóstolos. Os apóstolos verificaram antes de inserir esses escritos no cânon bíblico. Então vamos lá. O Evangelho de Marcos, por exemplo. Marcos foi provavelmente alguém que veio a crer em Jesus por intermédio de Pedro. Por que a gente fala isso? Porque o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 5,13, ele chama Marcos de seu filho. Provavelmente ele quer dizer que Marcos é seu filho na fé, um filho espiritual. Alguém que nasceu como cristão a partir da pregação do apóstolo Pedro. E há também um pai da igreja, Pápias de Herápolis. Professor, o que é pai da igreja? No começo, nos primeiros séculos da era cristã, depois que os apóstolos morreram, alguns bispos de várias igrejas, eles passaram a ensinar a doutrina para a igreja, porque os apóstolos haviam morrido, mas deixaram ali os seus escritos. Então, alguns bispos, eles se dispuseram a explicar para a igreja a doutrina bíblica, eles se dispuseram a defender a palavra de Deus contra ataques de pagãos e também defender a palavra de Deus contra hereges, pessoas que estavam dentro da igreja, assim como estava acontecendo na igreja da Galácia, e tentava distorcer a palavra de Deus. Então os pais da igreja foram esses homens, esses cristãos, normalmente bispos, líderes de igrejas locais, que se dispuseram a ensinar melhor a doutrina para a igreja, a explicar algumas coisas difíceis, enfim, a orientar a igreja na doutrina e defender também a doutrina. Pois bem, o Pápias de Herápolis, que viveu no 2º século, ele foi um pai da igreja. E ele afirmou nos seus escritos que o 2º evangelho foi produzido por Marcos sob a supervisão do apóstolo Pedro. Ele disse isso. Então, se Marcos se tornou cristão pela pregação de Pedro, nada mais natural que o próprio Pedro tenha sido aquele apóstolo que supervisionou o Evangelho de Marcos. Isso seria uma coisa natural. Evangelho de Lucas. Lucas, nós sabemos, ele foi companheiro do apóstolo Paulo em algumas viagens missionárias do apóstolo, e Lucas também é reconhecido nas epístolas do apóstolo Paulo como um companheiro seu. Basta dar uma olhada em 2 Timóteo 4, versículo 11, Filemão, capítulo 1, versículo 24. E Paulo, além disso tudo, ele cita o Evangelho de Lucas como escritura sagrada. Você sabia disso? Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: pois a escritura declara, a escritura é a escritura sagrada. Ele fala, pois a escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Olha só que coisa. Ele diz assim no começo, não amordaces o boi quando pisa o trigo. Onde é que está isso na escritura? Está lá em Deuteronômio. É um texto tirado de Deuteronômio. Mas quando ele fala, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário, ele tirou esse trecho de onde da escritura? De onde? Esse trecho, na verdade, ele aparece em Lucas, capítulo 10, versículo 7. Que diz assim, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Então,
quando o apóstolo Paulo cita um trecho de Lucas, do Evangelho de Lucas, como escritura sagrada, nós temos aqui a prova de que o apóstolo Paulo, reconheceu o Evangelho de Lucas como escritura. Então, é como eu falei, a apostolicidade não é somente o caso de um apóstolo escrever, é o caso também de alguém chegado a um apóstolo escrever, e esse escrito era reconhecido igualmente como escritura sagrada. Na próxima aula, nós vamos ver os outros casos do Novo Testamento em que pessoas que não eram apóstolos escreveram e mesmo assim os seus escritos foram reconhecidos porque foram supervisionados por um apóstolo. Até lá!